Matheus, intitulado Esporte como Motivador da Mobilidade do Visitante, estudo de caso dos torcedores do Cruzeiro Esporte Clube. Né? Ia ser inicialmente dia 5, passou para a data que a gente vai ainda chegar a um consenso. Né? O horário que a gente vai dar um start para você, você vai ter entre 20 e 30 minutos, que não tem necessidade nenhuma de você correr, né? A gente quer que você apresente o seu trabalho muito bem apresentado, sem estresse, né? E depois, em seguida, nós teremos o nosso prazo aqui para fazer as nossas contribuições e observações, né, professores? Isso? Que seria também um tempo que eu não quero fixar, né? Deixar livre para a gente poder contribuir da melhor forma com o Matheus. Tá certo? Ok? Então procura assim, expor tranquilamente, sem correria, mas se você puder apresentar sem uma. Que a gente eu já te orientei, tá ótimo. Ok? Boa tarde, professores, boa tarde, colegas. Minha monografia é Esporte como Motivador da Mobilidade do Visitante, estude casos torcedores do Cruzeiro. Nessa monografia, ela vem de um estudo realizado desde 2010, onde a professora Ângela me convidou a realizar uma pesquisa relacionada ao comportamento do torcedor. Essa pesquisa foi vinculada ao PIP da universidade, a professora orientadora foi a Ângela, eu sou o aluno bolsista. A princípio, eu pensei em fazer uma apresentação bem baseada nos resultados mesmo. A Ângela me orientou a fazer. A base teórica do nosso trabalho ela é grande, então eu gostaria de fazer um pequeno detalhamento, assim, só como objetivação do trabalho, simplificar de fato o trabalho e já entrar direto nos resultados que são o mais importantes nesse caso. Bom, o objetivo do trabalho, assim, o objetivo principal do trabalho é investigar o comportamento do torcedor que se desloca para assistir os jogos do futebol. Esse torcedor, a gente vai analisar de fato o que ele pensa, quais as motivações desse torcedor, o comportamento desse torcedor, o que passa pela cabeça dele ao se deslocar de uma outra cidade na inserção dentro da cidade do jogo. É um aprofundamento feito com autores de embasamento relacionados à área de comportamento, relacionados à área da psicologia, à área da história, matemática. E a gente objetivou nesse trabalho, de fato, fazer uma investigação ampla, descobrir quem é esse torcedor, verificar o perfil desse torcedor, não apenas com embasamento socioeconômico, mas aprofundando de fato o comportamento dele. Os objetivos específicos desse trabalho é fazer o levantamento bibliográfico sobre turismo, esporte e comportamento do torcedor do Cruzeiro, ou seja, levantar o que a gente tem de material e apontar nesse trabalho o que a gente encontrou relacionado ao turismo, ao esporte e, de fato, ao torcedor, né, que é o foco desse nosso trabalho. Fazer um levantamento em campo, ou seja, em loco, visando identificar o comportamento desse torcedor. Foi um trabalho realizado em Sete Lagoas, né, em um jogo que vou falar mais na frente como foi feito esse dado, como a gente construiu esse trabalho. E apresentar, de fato, as sugestões, problemas levantados e publicar os resultados. Né? A gente fez uma barganha muito forte de estruturação desse torcedor. A gente conseguiu muito material, sabe? E, a partir disso, a gente conseguiu, de fato, encontrar um questionário onde a gente aplicaria, na verdade, a ideia seria aplicar em mais jogos, depois, em relação às medidas que a gente teve que tomar, a gente acabou aplicando em apenas um jogo, diminuindo a amostragem e realizando a pesquisa da maneira que a gente achou mais conveniente. Bom, os principais conceitos, a gente tentou, esse quadro, ele é um quadro
apresentado pela OMT. OMT 2001, e é um quadro que aborda o conceito de viajante, turista e excursionista. Esse turista, ou viajante, ou excursionista, ele está dentro de uma pirâmide hierárquica, onde começa principalmente a partir da viagem, onde ele toma a força de viajar. Ele pode ser considerado turista ou praticar o turismo quando ele não vai ao trabalho, quando ele vai apenas a lazer. Então, na nossa pirâmide, a gente vem direto aqui para o viajante, que pode ser considerado turista ou visitante de um dia, excursionista. No nosso trabalho, o nosso torcedor ele vai ser considerado excursionista, porque a grande maioria desse torcedor, a partir dos nossos resultados, ele não pernoita, ele fica apenas, fica menos de 24 horas em campo. Ele tem um deslocamento de menos de 100 km, 180 km, e esse torcedor, na sua grande maioria, não pernoita. Então a gente vai tratar esse torcedor nesse trabalho como excursionista, ainda deixando claro que no nosso trabalho a gente conseguiu ainda diagnosticar que existem turistas, que há visitantes que vêm de outras localidades, que pernoitam, mas a grande maioria é excursionista. Bom, os principais conceitos, um deles a gente trabalha o esporte. O esporte, ele interage com a parte de divertir, que aí um dos nossos conceitos, o trabalho é divertir, distrair, jogar, levar embora, retirar, desviar a cabeça do cérebro, do latim disputar. Nesse ponto a gente vê um entrelace entre a prática do lazer, né, a prática do sair da questão do trabalho, do algo sério, para também a disputa. Então o esporte ele é um mesclado entre a disputa, ou seja, o raciocínio entre uma prática que a gente chama, nesse caso, de esporte, e a prática também do lazer. E com essa foi a concepção da palavra esporte. É daí que surgiu a palavra esporte. O torcedor, essa palavra, vou até abordar mais para frente, acho que é o ponto inicial, o ponto de partida do nosso trabalho. A gente fez um trabalho buscando de fato o que seria torcedor. O que seria, como a gente vai analisar o comportamento dele sem saber de fato o que é o torcedor. E a gente descobriu que o torcedor, em latim torquere, que quer dizer tramar, torcer, voltear, mas também atormentar, maltratar, torturar. Então a palavra torcedor, de fato, ela já deixa implícito que o torcedor ele também tem essa concepção de violência dentro dele. A palavra, o torcedor, ele vai também para a questão do maltratar, do agir com violência. Então, assim, nesse ponto a gente conseguiu fazer alguns relacionamentos com o que a gente viu em campo, com o que a gente viu da análise do torcedor, aquele torcedor que por muitas vezes passa daquele momento de euforia para um momento de agressividade, e a gente vê de fato que no próprio conceito da palavra torcedor, isso já era muito claro, entendeu? Então assim, a gente buscou conhecer de fato os conceitos que levaram aonde a gente quis chegar no trabalho e descobriu que o torcedor por si só, ele já tem essa base de violência, se a gente pode dizer assim. Os principais conceitos do turismo, neste caso, minha apresentação ficou bem rápida mesmo, eu queria apresentar basicamente esse quadro. Porque esse quadro é onde a gente vê diretamente o que seria o turismo, a prática da atividade turística. A pessoa que vai deslocar, no caso, é o primeiro pensamento, o deslocamento. Onde ele vai, para onde ele vai, qual é o deslocamento, qual a intensidade, qual é o tamanho da sua viagem. Também passa pela permanência, a viagem, a atividade, lazer, a temporalidade, ou seja, o tempo que ele vai ficar no local, a motivação, que é um dos focos do nosso trabalho, ou seja, por que ele vai, qual o objetivo dessa sua viagem, dessa sua visita ao local, a distância e mudança de ambiente visual. No caso deste nosso trabalho, a gente vai focar aqui, que é a atividade e lazer. A gente focou o
trabalho, o nosso trabalho vinculado ao comportamento, mas o esporte como atividade de lazer, como evento. O esporte nesse trabalho ele foi trabalhado como evento, aquele que o torcedor vai se deslocar para assistir um espetáculo, que por muitas vezes isso não ocorre. O torcedor ele tem sim, como eu já falei, algum ar de agressividade, algum ar de paixão pelo clube, mas que por muitas vezes não. Por muitas vezes ele vai de fato para assistir o espetáculo, para ter uma atividade de lazer com a família, com os amigos. É isso que eu vou apresentar também nos resultados. A partir das atividades de lazer, a gente foca no evento. Qual que é o evento? O evento nosso aqui é o esporte. O esporte, a gente fundamenta no futebol. No futebol, o torcedor, que vai ser o personagem, o ator trabalhado nesse nosso trabalho, e em cima do torcedor, a gente foca no comportamento dele. A gente também estudou a questão do perfil socioeconômico, as atividades desse torcedor, as preferências desse torcedor, mas principalmente o comportamento dele, o que faz ele se deslocar para assistir o jogo e o que faz ele tomar as atitudes que ele toma dentro do jogo, o que faz ele tomar a cerveja, o que faz ele buscar, comprar o ingresso antecipado ou não, quer dizer, o comportamento dele, como que ele agiu para fazer esse deslocamento, o que ele pensou antes, durante e depois. A metodologia do trabalho, além do trabalho teórico, do aprofundamento na questão do comportamento do torcedor, a gente visou o trabalho em campo, ou seja, em loco. Esse trabalho ele já vem com a pesquisa realizada em 2010 com a professora Ângela, e daí que a gente conseguiu retirar os resultados da nossa pesquisa. Antes, a gente tinha um universo maior, que era o universo do Campeonato Brasileiro de Futebol, e por algumas circunstâncias, nós resolvemos diminuir esse universo. Questões de viabilidade, saída de Ouro Preto e algumas outras, fizeram com que a gente colocasse o nosso universo para 14 mil participantes, que é a população que comporta o estádio da Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Desse universo, a gente tirou uma amostragem compatível a 260 questionários. Desses 260 questionários que foram utilizados e aplicados, a gente utilizou questões filtro. O que seriam questões filtro? Aquelas questões que a gente, de fato, analisaria o torcedor que a gente quer. A gente aborda sem saber quem é esse torcedor, sem saber por que ele vai, simplesmente nem saber de fato que ele é torcedor, e aí a gente analisa se ele é torcedor ou não do Cruzeiro. No caso, ele sendo torcedor do Cruzeiro, ele continua no questionário. Não, ele é eliminado. Continua sendo válido a pesquisa, porque ele foi abordado, porém ele não tem mais que responder as perguntas, não vai mais responder. Uma outra questão filtro é se ele é torcedor do Cruzeiro, se ele é de fato torcedor, porque muitos não praticaram atividade turística, eles apenas estão a trabalho, ou podem também ter saído da sua cidade, né, enfim, utilizar daquela infraestrutura que é proporcionada pelo clube, né, o espetáculo de futebol, mas não é torcedor do Cruzeiro. Então a gente também descarta esse torcedor, não na amostragem, mas descarta no continuamento da pesquisa. Então, o número de questionários que a gente tem para continuação do trabalho, para ver de fato o torcedor do Cruzeiro e o comportamento desse torcedor do Cruzeiro, são 188 questionários. Questionários aplicados, 160, aproveitados, 260, desculpa, mas com a redução de 188, que é o foco das questões filtro, onde que a gente filtrou e viu de fato o torcedor do Cruzeiro e o que ele o comportamento, o perfil. A data de aplicação foi dia 21 de novembro de 2010, no jogo Cruzeiro e Vasco, por sinal o Cruzeiro ganhou de 3-0. E nesse jogo a gente conseguiu também fazer um material bacana em relação a fotos. A gente conseguiu tirar bastante fotos. Nós recebemos a credencial do Cruzeiro, ficamos na torcida, não diria torcida VIP, mas a torcida das cadeiras, né? Lá a gente também entrevistou alguns torcedores e a gente conseguiu tirar fotos também do entorno, da questão do estacionamento, que é precário, da questão do policiamento, que também é precário,
quase não existe. Existe, mas com um número muito pequeno, que a gente também vai ver isso nos resultados. O torcedor ele exige um maior número de policiamento, que trabalha nesse trabalho, que são as imagens que a gente tirou. Então, assim, foi um trabalho que, além da pesquisa em loco dos questionamentos, dos questionários, que foram aplicados por 7 pessoas, nós conseguimos também tirar bastante foto, a gente conseguiu trabalhar bem as informações que a gente teve nesse jogo. Bom, já chegando nos resultados, eu não vou colocar todos os gráficos, são quase 30, mas eu peguei os principais e vou fazer uma interlocução entre um e outro. Na questão do torcedor, aquele torcedor que é de fato torcedor do Cruzeiro, 95%. Outros 3% não são torcedores do Cruzeiro. Podem ser torcedores do Atlético, torcedores do América, torcedores do Vasco, que estavam dentro da torcida do Vasco, né? E 2% não respondeu. No caso, a gente tem essa perca também durante a pesquisa de torcedores que não responderam, aquelas respostas que não se aplicam. Neste caso a gente vai ter, mas em alguns gráficos a gente tem aquela resposta que não é a que a gente gostaria, que estaria enquadrada nas respostas do questionário, então não se aplicam. Nesse caso a gente tem 95%, essas duas são duas questões filtro. A gente tem 95% de torcedor do Cruzeiro presente no estádio, daquela amostragem de 260 questionários que a gente aplicou. Aqui um dado interessante, desses 260 questionários aplicados, a grande maioria, densa maioria, está presente na região metropolitana de Belo Horizonte. E alguns deles, no caso Itabirito, Diamantino, não fica tão longe, não fica também no raio de 200 quilômetros. Então esse torcedor ele não tem de verdade por que pernoitar, ele não tem por que ser chamado de turista, porque ele pode simplesmente deslocar de sua casa com seus amigos, com a família e voltar, ou seja, ele está praticando atividade de lazer, que no caso foi realizado no domingo, que é um dia propício para esse tipo de atividade, e voltar no mesmo dia. Então a gente considera de fato que o torcedor do Cruzeiro ele não é turista, ele é excursionista. Ele utiliza do espaço do turismo, ele utiliza das vias da via de transporte, utiliza dos bares, do entorno, mas ele não vai se hospedar na cidade, ele não vai contribuir com esse setor, esse segmento turístico, que é o segmento de hotelaria. Só voltando aqui, a gente vê que 46 questionários são pessoas que estão em Sete Lagoas. Aqui também a gente filtrou, e desses próximos a gente não considera aqueles que são de Sete Lagoas, porque no caso eles não tiveram nenhum tipo de deslocamento. Algumas cidades vizinhas, que é onde estão aqui em Outros, Prudente de Moraes, Matozinhos, são cidades próximas, a gente considera esse torcedor por quê? Porque por mais próximo que seja, ele teve um deslocamento, ou seja, ele utilizou da via de transporte, ele se deslocou, ele vai ser considerado excursionista. Aquele que está dentro da cidade de Sete Lagoas, não. Então nas questões filtro a gente resolveu tirar esse torcedor do Cruzeiro e não analisá-lo como visitante, tampouco quanto excursionista. Aqui eu faço uma análise de dois gráficos que eu julgo interessante também. Quantas vezes ele viajou? 27%, mais de 5 vezes. E 5%, 4 vezes, 6 vezes, 3 vezes 6%, 2 vezes 10%, 1 vez 21%. Se a gente pegar do 2 vezes até os 5 vezes, a gente vê um número maior que a metade dos torcedores, até anulando também os que não responderam. A gente vê de fato que o torcedor do Cruzeiro é um torcedor fiel, é um torcedor que vai a campo, que tem o interesse de participar dos jogos, de estar presente de verdade dentro das partidas. Então ele é um torcedor fiel, ele é um torcedor que acompanha a equipe. E como que ele vai? Como que ele vai no jogo? 63% dos torcedores que fazem o deslocamento viajam carro próprio alugado. Então, assim, alguns utilizam do meio de transporte, que seria o ônibus, outros utilizam de táxi
táxi alguns utilizam de moto, utilizam do próprio intermunicipal que sai das cidades próximas, Matosinhos, Prudente de Moraes, mas a grande maioria possui carro próprio ou carro alugado. E não é compatível com a cidade de Sete Lagoas, porque o estacionamento ele está propício a apenas 500 carros dentro da cidade de Sete Lagoas. Então, no universo de 14 mil pessoas, a gente analisa que, de fato, a infraestrutura para o evento é precária. Porque se nós temos 14 mil, se desses 63% vem com carro próprio alugado, nós não temos, de fato, uma estrutura compatível ao número de torcedores, ao número de visitantes dessa partida. Aqui a gente tem o motivo da visita e a motivação da visita. 70% ele vai, de fato, para assistir o jogo do Cruzeiro. Outros vão a trabalho permanente, ou outro motivo fora do jogo. Né? Aqui a gente analisa que 70% ele vai, de fato, para assistir o jogo. Ele vai com o intuito de assistir o jogo. Desses 70%, a gente vê que a grande maioria é paixão pelo clube. O clube ele é apaixonante. O clube, o Cruzeiro, ele traz consigo essa paixão do torcedor. No caso, eu sou torcedor do Cruzeiro e posso relatar de fato que é um dos motivos pelo qual a gente vê nesse gráfico a grande maioria de paixão pelo clube. Porém, a gente não pode desconsiderar que 24 desses torcedores vão a lazer. Então, por muitas vezes, são torcedores que de fato, talvez não se interessem tanto pelo jogo, por aquele jogo, ou pela equipe, mas vão a lazer, vão com a família, vão com os amigos, vão para utilizar o espaço de lazer. Ou seja, aquele evento para ele é importante. Ele gosta do espetáculo. Em relação aqui a gente vai fazer uma análise em relação à compra do ingresso e com quem viajou. A gente vê uma precariedade muito grande, principalmente no estádio de Sete Lagoas, na entrada do torcedor e na venda de ingressos dentro do estádio. Essa venda de ingressos quase não existe, e é aí que aparece um personagem que, no Estatuto do Torcedor, que também foi analisado nesse trabalho, ele é um personagem legal, é uma presença legal, que é a presença do cambista. 12% dos torcedores do Cruzeiro compraram ingresso do cambista. Essa presença é legal em relação ao Estatuto do Torcedor, mas por que ela existe? A gente quis ver de fato nesse trabalho o porquê que ainda está presente esse cambista, por que está presente essa ilegalidade dentro da venda de ingresso. A gente vê um dos motivos, talvez, seria a falta de infraestrutura de venda de ingresso. O outro motivo, que aí que eu analiso como a falta de interesse do clube, é em buscar mais torcedores fiéis, ou seja, o sócio-torcedor. O sócio-torcedor aqui, ele vem apenas com 7%. Aquele torcedor que é sócio de carteirinha, que no caso do Cruzeiro é o sócio do futebol, ele tem uma presença de 7% dentro do estádio. Se o Cruzeiro fizer de fato um trabalho para arrecadar mais a fidelidade desse torcedor, trabalhar de fato com esse torcedor, esse número de torcedores aumentaria e, consequentemente, diminuiria o cambista. E também, antecipados no pós-venda, poderia diminuir. Isso é um transtorno para o torcedor. Aquele torcedor que tem que se deslocar para uma outra localidade para comprar o ingresso, isso pode ser um transtorno. Então, por que não fidelizar esse torcedor? Por que não fazer com que a entrada dele seja compatível com o salário dele? Aí que a gente analisa de fato o perfil socioeconômico do torcedor. Com quem ele viajou? Grande parte da torcida do Cruzeiro viaja com amigos. E outra parte viaja com familiares, com filhos ou sem filhos. Não seria viável o Cruzeiro hoje fazer um trabalho conjunto dentre esses amigos dos torcedores e fazer um sócio-torcedor coletivo? É uma das indagações que a gente nem colocou no trabalho, porque é uma questão de investigação, mas é uma das propostas que podem ser levantadas. Por que não fazer um sócio-torcedor coletivo, compatível com esse torcedor? Né? E por que não utilizar desse espaço de lazer
para atrair mais pessoas com filhos, sem filhos, ou seja, familiares, pessoas que vão assistir um espetáculo e que não vão, de fato, trazer violência para o estádio, vão trazer malefícios para aquela infraestrutura. Bom, aqui a gente analisou o tempo de chegada antecipada do estádio com relação à motivação da chegada antecipada. A grande maioria, se a gente pegar metade do gráfico, chega entre 2 e 3 horas antes da partida. Ou seja, ele é um torcedor que, de fato, ele vai para explorar aquele espaço. Ele vai para, no caso, tomar cerveja, para evitar tumulto, para ter maior comodidade. Então, esse torcedor, ele tem que ser analisado como um viajante, de fato, como excursionista. Ele quer aproveitar daquele espaço, ele quer ter os meios de locomoção dele bem estruturados, ele quer ter o bar dele fora para ele poder tomar cerveja, poder tomar o refrigerante. No caso, hoje, a cerveja no estádio é proibida, até a Copa do Mundo, que vai ser normalmente legalizada para aquele evento. Mas ainda existe muito fortemente a presença da ilegalidade das pessoas que vendem cerveja fora do estádio. E a metade desse torcedor, ele vai de fato para tomar cerveja, para comer. 15 reais? Oi? Cerveja 15 reais? Não, eu falei que... Tomar cerveja 15 reais? Não falei isso. Eles vai antes para tomar cerveja que custa Vai tomar 15 não. conto? Ele vai antes para tomar cerveja. Mas não custa 15 conto? Talvez menos, talvez mais, depende do... É muito caro, gente. Fiquei sabendo disso outro dia. Depende da localidade. No caso, em Sete Lagoas, o torcedor, a gente viu aqui, que 16 deles, essa é uma pergunta que ele podia marcar mais de uma resposta. A grande maioria vai para tomar cerveja mesmo. Só que outros têm a necessidade de sentir o clima, de conhecer a localidade. Então, explorar aquele espaço. A Arena do Jacaré é um espaço muito restrito, sem infraestrutura quase nenhuma para receber esse turista, esse excursionista, esse torcedor. Então, o torcedor ele fica realmente nos arredores, utilizando os meios ilegais, que seriam comprar cerveja em postos de venda não autorizados, né, comprar comida, comprar salgado, enfim. Ele está utilizando um meio que poderia sim ser explorado pelo clube de uma forma a arrecadar mais fundos para a instituição. O clube ele não explora esse espaço. A própria cidade de Sete Lagoas, ela ainda não explora esse espaço. Hoje o Cruzeiro não tem jogado mais em Sete Lagoas. Mas um dos motivos, acredito eu, foi que os próprios turistas, excursionistas, torcedores, que se deslocavam, eles sentiam que aquele espaço não tinha infraestrutura que hoje tem o Mineirão, que hoje tem o Independência. Então, numa análise mais a fundo, a gente vê de fato que a Arena do Jacaré é um estádio sem infraestrutura de fato para esse torcedor. Aqui eu faço um aporte com 3 gráficos. Um é o essencial dentro do estádio, o outro o essencial fora do estádio e o outro o comportamento dele mediante insultos. Por que eu fiz esse levantamento? Porque a gente vê a presença do seguinte: quando ele relata o que é essencial dentro do estádio, a principal presença é do policiamento. Quando ele relata o que seria essencial fora do estádio, a principal presença também é do policiamento. E aqui a gente vê que o torcedor, na sua grande maioria, ele se afasta de uma possível briga, ele não reage a insultos. Então o torcedor do Cruzeiro, nesse caso, ele pode ser usado que é um torcedor tranquilo, é um torcedor que vai de verdade para o lazer, para assistir o jogo, para usufruir daquele espaço. Ele não vai para brigar. Obviamente, com raras exceções, que inclusive a gente também analisou nesse trabalho, o torcedor do Cruzeiro ele é um torcedor de fato que vai pelo lazer, ele vai pelo evento. E essa presença do policiamento a gente viu quase que nula no estádio. Nós vimos alguns policiais, vimos confusões realizadas no entorno do estádio, mas de fato, para quase 14 mil pessoas, o número de policiais foi baixo, foi encontrado como baixo. Agora, a infraestrutura com banheiros limpos, o torcedor ele busca também banheiros limpos, ele busca de verdade o conforto dos assentos. Isso não tinha, pelo menos até então, na cidade de Sete Lagoas. Os banheiros estavam sujos, os assentos até então não estavam regulamentados pela FIFA com cadeiras, era apenas arquibancada com cimento.
Então, esse torcedor, se a gente fizer uma análise mais a fundo, por mais que esse seja um torcedor fiel, ele pode perder esse interesse de ir para o estádio. Ele pode perder esse interesse de assistir o jogo do seu clube, do clube de paixão, porque a cidade não comporta. A cidade, o estádio, não tem uma mínima infraestrutura para receber esse torcedor. Aqui a gente vai analisar principalmente a troca. Você trocaria assistir o jogo por outro evento. A gente viu que o torcedor do Cruzeiro, ele é um torcedor fiel, um apaixonado. Então, a grande maioria não troca. É um torcedor que ele vai, de fato, assistir o jogo, ele gosta do futebol, ele quer assistir o jogo e, por si só, ele não quer trocar para outro evento. Mas, aqueles que trocam, eles trocam por uma viagem com a família. No caso do jogo de vôlei, aqui a gente vê uma pressão muito grande, esse não se aplica. Por quê? Esse não se aplica, muitos deles responderam praticar o futebol, jogar bola, que estaria relacionado com o jogo. Né? Então a gente meio que deixou aqui a não se aplicar nesse gráfico. Mas aqueles que têm vontade, que poderiam possivelmente trocariam para uma outra prática de lazer, que é relacionado com a família, uma presença pequena, mas considerável de show musical, uma banda artística favorita. Então, se o torcedor do Cruzeiro, a gente pode analisar que, de fato, é um torcedor que ele vai pelo lazer, e ele não troca. Ele não troca o jogo, ele não troca a paixão pela equipe por outra atividade. Eu vi esse balãozinho aqui para fazer um levantamento do que seria o perfil socioeconômico. A grande maioria, ou seja, a grande maioria do torcedor do Cruzeiro hoje ele é homem, 85%, quer dizer, ainda contrapondo as novas pesquisas que falam que as mulheres estão muito presentes dentro dos estados. A gente vê aqui que 85% ainda é um número considerável de homens. 82% com o mínimo de ensino médio em andamento. Desde 82, 38 tem pelo menos ensino médio. A outra parte tem ensino superior ou pós-graduação. Então é um torcedor instruído. É um torcedor que de fato tem uma carga maior de ensino, que ele sabe por que ele vai pela paixão, mas ele vai também pela prática do lazer. 60% com a idade de 18 e 30 anos. Então é um torcedor jovem. A gente vê que é um torcedor que vai com amigos, um torcedor que tem que utiliza-se desse jogo como status também, para pegar os amigos, vamos assistir um jogo, vamos apreciar um bom futebol apresentado pelo Cruzeiro. 47% ganham menos que, esse é um dado importante, ganham menos que R$ 2.100. A grande maioria ganha entre R$ 700 e R$ 1.400, ou seja, não é compatível com o valor sócio-torcedor do Cruzeiro. O sócio-torcedor do Cruzeiro hoje, atualmente, a cota mínima é entre R$ 150 e R$ 200. Uma pessoa que ganha entre 700 e 1.400, a gente vê que basicamente não tem condições de comprar esse sócio-torcedor. Mas ele, por ser apaixonado, mesmo não tendo ainda financeiramente recursos para o jogo, ele vai. Ele compra no cambista, ele compra no... Mas sócio-torcedor é só 7%. Só 7%. Mas aí a questão, se a gente quisesse aumentar isso, hoje a gente não tem essa possibilidade. Mas tem a ver com a idade, 18 a 30 anos, que tem tudo a ver. É um salário para trainee, né, de R$ 2.100. Mas esse torcedor, o sócio-torcedor, ele também pode analisar essa questão. Se o nosso torcedor está entre 18 e 30 anos, ele recebe entre 700 e 1.400, o valor desse sócio-torcedor, desse carnê, está caro. O torcedor ele não tem condição de pagar R$ 200, ele recebe 700. Então, assim, a questão desse sócio econômico é a gente, de fato, analisar que esse torcedor, se a gente quiser aumentar, se a gente tiver a disponibilidade de aumentar e retirar a presença do cambista e melhorar a infraestrutura na venda de ingressos, a gente tem que reduzir. No caso, a instituição Cruzeiro teria que reduzir esse torcedor para ganhar clientes fiéis. E aí um dado interessante é que 97% está trabalhando ou estudando. Ou seja, desempregado é uma parcela pequena. Então esse torcedor, essa pessoa que está praticando atividade
de lazer, de fato, ele é uma pessoa instruída, é uma pessoa que está trabalhando, está estudando, e vai com sua família, com seus amigos, com as pessoas que tem afinidade, assistir um espetáculo. Aqui eu fiz só eu peguei uma imagem, nós pegamos uma imagem do Cruzeiro, e eu fiz breves conclusões do que a gente pode retirar desse trabalho. Primeiro, é o entendimento do comportamento do torcedor a partir do significado da palavra torcedor. Ou seja, o torcedor, por si só, ele já tem implícito da palavra o ato de torcer, de vibrar, de xingar. Então o torcedor ele não pode ser, por muitas vezes, considerado agressivo, simplesmente pela prática que ele usufrui. Ele é torcedor, e o torcedor é isso, o torcedor é vibrante, o torcedor pode sim, às vezes, ser agressivo. Não falando que dentro das leis ele pode ser considerado agressivo, mas é o que está implícito na palavra. Para finalizar, Torcedores com as motivações libertadoras de Cunha 97. O autor Cunha ele fala que as motivações elas podem ser libertadoras através do esporte, através do lazer. Então a gente percebeu que como a gente pode enquadrar esse torcedor através das suas motivações? As motivações seriam através das motivações libertadoras, ou seja, libertar, sair do espaço, sair da comodidade para a prática do lazer. Esses torcedores podem ser considerados excursionistas, ou seja, existe a presença do turista, mas a grande maioria não perdoa, então ele vai ser considerado excursionista. E o perfil do torcedor e violência dentro e fora do estádio. E a gente analisou que existe sim a violência dentro e fora do estádio, inclusive a gente tem nos anexos tem uma foto do princípio de violência, então existe de fato. Mas o perfil do torcedor do Cruzeiro, em miúdos, é um torcedor tranquilo, é um torcedor que vai com a família, é um torcedor jovem, que está presente com os amigos, que vai assistir o espetáculo, que é apaixonado pelo clube e que pode, por fim, ser fidelizado para esse clube. Acho que a grande questão para finalizar o trabalho é por que não fidelizar esse torcedor? Por que não a gente buscar nesse torcedor, a partir das suas motivações, a fidelização? Buscar nesse torcedor, a partir também de uma maior infraestrutura que tem que ser dada para ele, para que ele volte novamente ao estádio, por que não dar um suporte para que ele seja fiel, para que ele possa de fato ir 3, 4, 5 vezes ao estádio, com seus amigos, com sua família? Basicamente o trabalho se resume a essas coordenadas. Obrigado.